Sim, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do Perninha Cast. E para você que está nos ouvindo de todo o Brasil, não importa sua cidade, seu estado, ou até se é de outro país, já vou começar o vídeo pedindo para comentar de onde que você está nos ouvindo, deixa seu nome e de onde que você está nos ouvindo. Isso é muito legal para a gente, logo nos comentários. Nesse episódio, mais um episódio cheio de novidades, né? Mais um episódio cheio de muitas polêmicas, muitas resenhas, memes, muita alegria, muita zoeira, mas também muita responsabilidade, muito comprometimento para comentar. E nesse episódio, meu companheiro deve estar muito feliz, João Vitor, que o time dele ganhou, né, no clássico Fla-Flu. Então, se apresenta aí, João, para a galera. Boa tarde a todos, boa noite, bom dia, boa madrugada, dependendo da hora que vocês estiverem ouvindo esse áudio. É isso, Perninha, muito feliz. Já já a gente comenta sobre o jogo, mas é como você falou, passando aqui mais uma vez, mais uma informação, mais um episódio do podcast, recheado de informações, claro, com responsabilidade, com cautela e sempre tendo a responsabilidade na hora de passar as informações para vocês. É isso aí. E falando em cautela, né, vamos começar já com polêmica, né? No jogo Flamengo e Fluminense, eu não vi o jogo, mas eu pude ver os melhores momentos. Analisei um pouco do que os comentaristas falaram no jogo também. Vi algumas estatísticas e cautela que o time do Fernando Diniz não teve para jogar um clássico contra o Flamengo. Não dá para falar que o mando era do Flamengo, porque até onde eu sei, as torcidas aí estão sendo divididas, né, João? É Sim, torcida 50-50, mista. mas é 50-50 nos clássicos? Por enquanto está sendo assim, se eu não me engano, 50-50. 50-50. Pela ordem do campeonato, o Flamengo era o mandante, mas se tratando de Maracanã, que é um estádio que tanto Flamengo e Fluminense estão muito habituados a jogar, os dois jogam ali por ter o direito contratual de exercer como mandante no estádio, né? Apesar deles não serem donos, mas tem um contrato a ser cumprido e eles são donos, mesmo que por tempo determinado, até que esse contrato acabe. E eles também administram o estádio, dão a manutenção, enfim. Então, foi um jogo assim neutro, vamos dizer assim, né? Torcida mista, 50-50, mas sempre tem um favorito, apesar de ter esse velho ditado de falar que clássico não tem favorito, para mim sempre tem um favoritismo sim. E ao meu ver, no pré-jogo eu já falava isso, eu falei isso no outro episódio, que o Flamengo era favorito para o clássico, nesse momento. Porque imaginava-se que o Fluminense fosse entrar com um time reserva ou um time misto. Mas não foi o que nós vimos no jogo de domingo. Foi domingo, né, João? Isso. Não foi o que nós vimos no jogo de domingo. O Fluminense entrou, para não falar força total, entrou ali com 90% dos titulares, com exceção do Douglas Costa, que não é um titular, e o Renato Augusto também não é, do time do Fluminense, apesar de serem grandes jogadores, mas não são titulares absolutos, tendo em vista também a idade deles, né? Eles não são mais meninos, mas são bons jogadores, são muito bons jogadores, tem muita técnica os dois. E é isso. Mas assim, Flamengo, primeiro tempo foi meio amarrado, o Fluminense começou bem, teve um gol anulado, que por sinal foi bem anulado o gol, eu pude ver o lance. E depois, antes disso, teve uma jogada com o Arias que levou perigo. Teve mais alguma outra jogada que o Fluminense levou perigo no primeiro tempo, o Flamengo também, algumas jogadas. Mas foi no segundo tempo que o Flamengo pôde mostrar sua dominância na partida. Parecia que o Flamengo era o time do Diniz. Do jeito que o Flamengo jogou,
Parecia que o Flamengo era o time do Diniz, o Flamengo trocando passes muito rapidamente, uma transição muito boa de passe, ligando rapidamente o ataque. Para mim, o motorzinho da partida foi o Arrascaeta. O Arrascaeta correu demais nessa partida, coisa que não se via do Arrascaeta há muito tempo já. O Arrascaeta com essa disposição de correr. Lógico que tecnicamente ele é um jogador acima da média, mas nunca, assim, não que nunca, né? Mas fazia tempo que não via ele com essa vontade de jogar, cara, com essa gana, essa correria, esse fumaceiro que ele apresentou. Até porque não é característica dele, né? Correr desse tanto, e ele correu muito o jogo. De La Cruz também jogou bem. O Pedro mostrou o porquê que ele é titular do Flamengo e não o Gabigol, né? É, na minha opinião. Mas é isso aí. Fala um pouco do jogo, João, pra gente. Você que é flamenguista nato, você que é da Granja, que é carioca da Granja, você que acompanha o Flamengo de perto aí. Então, Antes, rapaziada, antes, de, você novamente. falar, antes de você falar, desculpa te cortar, João. O barulho, eu tô com o ventilador ligado aqui, pessoal, e eu não sei se tá fazendo muito barulho. Tá fazendo muito barulho, João? Eu não Tá tô dando... ouvindo barulho nenhum, Perninha, ser sincero pra Ah, você. que legal. Não, beleza. Segue, pode seguir. Então, rapaziada, uma boa noite a todos. Bom dia, boa noite, boa madrugada, boa tarde a todos os ouvintes. Sobre o jogo do Flamengo, é aquilo que o Perninha falou, analisou muito bem a partida. O jogo começa muito amarrado, as duas equipes, um jogo de pouca oportunidade, um jogo onde o Flamengo pressionava a todo momento a equipe do adversário, né? Pressionava o tempo todo a equipe do Fluminense. O Flamengo buscava o gol, só que perdia algumas claras oportunidades que tinha, que não eram muitas no primeiro tempo, mas que tinha algumas oportunidades que podiam sim ser aproveitadas, até que uma jogada, se eu não me engano, de escanteio, o Fluminense cruzou, não lembro o nome do jogador do Fluminense, e cabeçada, gol. Só que, como o Perné falou, gol muito bem anulado, sim, porque o jogador, teve um jogador do Fluminense que estava quase em cima da linha e estava impedido, que interferiu na jogada, que pulou e tentou participar da jogada. Ou seja, ele teve a sua participação ali, então sim, estava impedido, o gol muito bem anulado, só para a gente deixar claro aqui na situação. Acabou o primeiro tempo, Flamengo 0-0 no jogo do Flamengo. Foi para o segundo tempo, que foi o segundo tempo onde a gente esperava, né? O que a gente estava no segundo tempo, que a gente já não via há muito tempo, que é o Flamengo manter do primeiro tempo para o segundo a dominância em cima do seu adversário. E o Flamengo não só venceu de placar, mas como venceu no preparo físico. Porque conseguiu voltar para o segundo tempo no mesmo ritmo, até em ritmo mais elevado do que no do primeiro tempo, que teve uma jogada ali, ó, na área, que, se eu não me engano, o Ayrton Lucas pegou a bola, cruzou no Pedro, o Pedro fez o papel dele. Mais uma vez, Pedro entrando na partida fazendo gol. Mais uma vez, o Pedro fazendo gol. Foi o que eu falei no outro episódio do podcast. O Pedro é o maior artilheiro do Flamengo no ano. Esse ano tem tudo para ser o ano dele. Se ele continuar com a cabeça no lugar, se ele continuar fazendo o que ele está fazendo, ele vai ganhar. Tipo, vai ser o melhor jogador do ano do Flamengo, vamos botar assim. Vai ajudar a gente a conquistar a famosa glória eterna, se Deus quiser. O Pedro fez um gol, aí passa um tempo, o jogo, o Flamengo continua dominando, o Flamengo pressionando, botando mais de 5, 7 jogadores dentro da área do adversário para marcar, que isso está certo. O estilo de jogo do Flamengo é esse, e é assim que o Tite tem que fazer o Flamengo jogar, é ter essa disposição. O Flamengo né, passou um tempo, a bola roubada ali, o De La Cruz recebeu, fez uma belíssima jogada, uma jogada de mestre, que pegou a bola, tirou do marcador, foi carregando e tocou no Arrascaeta.
Arrascaeta de letra, se eu não me engano, foi de letra pro Pedro. Pedro de letra pro Cebolinha e um Foi golaço. calcanhar, Calcanhar? João. Foi calcanhar Calcanhar. do Pedro, não foi? Os dois lances, eu acho que o do Arrascaeta também foi. O Arrascaeta foi um passe meio esquisito, mas foi bonito, mas o do Pedro é certeza que foi de O Pedro. calcanhar também. Não sei, eu confundi ali. Foi calcanhar. O Pedro passe de calcanhar, tocou no Cebolinha, o Cebolinha um balaço de fora da área que o Fábio pegou, mas graças a Deus entrou 2-0. Esse foi o placar da partida. Então, Cara, Fala, Perninha, fala, Perninha. só falando sobre esse segundo gol, eu achei que foi falha do Fábio, tá? Eu, assim, foi uma bola, um chute muito forte, realmente. Não tiro o mérito da jogada, que foi uma jogada excelente. Mas, assim, pela distância que tava, assim, razoavelmente, ele tava ali na entrada da área, mas, assim, para fora um pouco. Cara, pra mim era defensável aquela bola e pra mim ele espalmou mal, porque a bola foi para sentido oposto que ele espalmou a bola. Sei lá, né? Quem sou eu para falar do Fábio? Eu só tô fazendo uma análise, mas não tiro o mérito da jogada e o Flamengo poderia ter feito outro gol. O Flamengo já estava vencendo, mas assim, para mim houve uma pequena falha do Fábio ali. Uma falha que, de certa forma, ajudou a equipe do Flamengo. Aí, só para pontuar aqui, para terminar de falar desse assunto, sobre o que você falou do Arrascaeta. A disposição do Arrascaeta para correr, para marcar, para jogar. Física. Graças a Deus, o DM do Flamengo conseguiu, eu acho, né, que conseguiu resolver esse problema do pubis, do Arrascaeta, que vinha tempo inteiro perturbando o Arrascaeta. Ele não tinha disposição física, o preparo físico do Flamengo era uma bosta, o Flamengo não conseguia jogar o segundo tempo, só jogava o primeiro, construía o resultado no primeiro. No segundo, se segurava um pouco mais, porque o time já se sentia cansado. E agora, nesses últimos jogos, vem mostrando totalmente diferente. O Flamengo joga tanto no primeiro quanto no segundo. É isso que vem mudando no Flamengo, que vem ajudando o Flamengo a trazer as vitórias necessárias. Flamengo, sim, campeão da Taça Guanabara. Mas vocês estão comemorando a Taça Guanabara. Fluminense, ano passado, com todo respeito à instituição Fluminense, também comemorou ano passado, estava comemorando a liderança com os times reservas. Agora o Flamengo ultrapassou o Fluminense, e nada mais justo do que os flamenguistas comemorarem. Ganhamos nada ano passado, uma Taça Guanabara, só para começarmos o ano bem. É isso aí, o que importa é levantar o caneco. Lá ele, né? Mas caneco, enfim, né? Cada um sabe o que fala, né? Mas é isso. O Flamengo jogou melhor, já falamos disso. Esperava um pouco mais do Fluminense em campo, principalmente com o time que jogou, né? Eu vou fazer uma breve explanação aqui dos dois elencos, né? Que entraram em campo, tanto de Flamengo, tanto de Fluminense. Vamos lá, as escalações. Flamengo com Rossi no gol. Na linha de 4, lá ele, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton. O Flamengo jogou num 4-5-1, podemos dizer, né, João? Porque veja aqui uma linha de 5 jogadores à frente e o Pedro ali como centroavante. O Flamengo jogou com o Luiz Araújo, De La Cruz, Pulgar, Arrascaeta e o Everton, sendo Luiz Araújo e o Everton aberto pelas pontas, né? E o Pedro centralizado. Já o Fluminense entrou em campo com Fábio, Diego Barbosa, Marlon, Thiago Santos, Guga, John Arias, Renato Augusto, Douglas Costa e Cano. Então, essas foram as duas equipes. Depois, no Flamengo, teve as entradas de Gabriel Barbosa, Vinha, Bruno Henrique, Vitor Hugo e Igor Jesus. E pelo Fluminense, entraram no decorrer da partida Terans, Lima, Antônio Carlos, John Kennedy e esse jogador aqui, me falha o nome, Gomes. Desconheço, mas
Quem que é esse A Gomes? Sabe, João? Não tô ligado quem que é o A Gomes, não. Ah, André, acho que é o André. Não, o O An- André? Não, o André já tava com o Martinelli em campo. Camisa Ah, 7, André. então. Eu vou dar uma olhada aqui, aí eu te falo. Tá, joia. Outra coisa que eu tô reparando aqui, né? Logicamente que essa é uma avaliação do próprio print do Google, né? Que eu peguei aqui, das notas dos jogadores. Mas a maior parte, na verdade, todos os jogadores do Fluminense estão com nota abaixo de 3. As notas do Google aqui vai de 1 a 5, né? Então tem vários jogadores do Flamengo com nota acima de 4 e todos os jogadores do Fluminense que estão em campo aqui, notas abaixo de 3. Aí se a gente for analisar as estatísticas, o Fluminense ficou com 60% da posse de bola, 40% para o Flamengo, 2 chutes no gol para cada time, o Flamengo fez os 2 gols nas 2 oportunidades, chutes para fora 8-2 para o Flamengo, escanteios, o Fluminense teve 5, o Flamengo teve 2, impedimentos, o Alexander. Flamengo teve 3, Alexander, tá, obrigado. Nos impedimentos, o Flamengo teve 3, o Fluminense 1, chutes livres, 27 do Fluminense, 17 do Flamengo, e foi isso. A síntese da partida foi essa. Eu imaginava que eu acho que todos nós imaginávamos, né, para ser sincero, que o Fluminense fosse poupar contra o Flamengo. Seria até mais justificável se tivesse um time mais alternativo do que esse, né? No clássico, tudo bem, é um clássico, é uma decisão, valendo Taça Guanabara, não deixa de ser um Fla-Flu, ninguém quer perder, mas tendo em vista pro Fluminense, eu acho mais importante o jogo da Recopa. Fernando Diniz deve ter algum plano, né, para ter colocado os titulares contra o Flamengo e com certeza vai jogar com os titulares novamente contra a LDU na quinta-feira. E só para finalizar, ainda falando de Fla-Flu, teve um internauta aqui, um seguidor nosso do Instagram, @LF Pinturas Residencial, que ele comentou na postagem que fizemos sobre a vitória do Flamengo em cima do Fluminense por 2-0. Ele comentou assim, abre aspas, isso é para quem ainda acha que Diniz é bom. Treinador burro pra fez as alterações todas erradas, deixou Cebolinha brincar em campo e fez as alterações todas erradas e deixou Cebolinha brincar em campo. Se caiu aí, João? Tinha caído sim, Perninha, tinha caído sim. Você ouviu aqui o comentário do internauta que eu li? Não vi não. Vou ler novamente aqui, ó. LF Pinturas Residencial. Abre aspas. Ele comentou assim: isso é para quem ainda acha que o Diniz é bom treinador. Burro pra. Aquela palavra começa com C. Fez as alterações todas erradas. Deixou o Cebolinha brincar em campo. Você concorda com o nosso amigo? Então, mano, sobre o Diniz ser um mau treinador, João Vitor, não curto muito o Diniz. Mas eu não acho o Diniz esse mau treinador. Não acho. Não é à toa que o Diniz trouxe pro Fluminense ano passado, junto com o jogador, a Taça Libertadores da América. O jogo de ontem, eu achei sim que o Diniz, de certa forma, fez errado. Porque ele tentou vir para cima do Flamengo. E, claro, o Flamengo hoje, a defesa é menos vazada do campeonato, todo mundo sabe. Mas eu acho que, assim, você vir para cima do Flamengo, tentar atacar o Flamengo a todo instante, eu, como Flamengo, não sei a opinião de ou de outros treinadores, até de outros torcedores, que eu, na minha opinião, acho burrice atacando o Flamengo. Porque o Flamengo ele tem uma boa saída de bola, ele tem uma boa transição, ele tem uma boa armação, tem jogadores que sabem trabalhar. Então, o Diniz, ele deixou de marcar os meias pensantes do Flamengo, que é, por exemplo, o Arrascaeta, que ontem deitou em campo,
e o De La Cruz, junto com o Cebolinha e o Luiz Araújo, que também jogaram super bem, ou seja, deixaram de marcar esses 4 para atacar o Flamengo, para tentar surpreender o Flamengo. E foi uma tática, graças a Deus, né, falando como flamenguista. O Pulgar, ele é um grande batedor de bolas paradas. Só que, infelizmente, ele acaba não tendo a oportunidade ele deixou de marcar os jogadores mais importantes do Flamengo. Mas isso não vem o caso. Porque a gente está falando, no caso do Muricy Ramalho. Ô, João, o Muricy Ramalho, eu como até eu falei, concordo em parte ele com você, tem cara. Quando na hora que for montar o time, ele tem que saber Eu só daria mais como cada ênfase peça pro joga, seu como cada peça comentário. funciona. Se o Então, Diniz, assim, na hora que ele for escalar o tempo todo que ele tá no Fluminense, se ele jogasse de outra forma, e ontem contra o Flamengo, ele pela não primeira vez, pode ele jogasse de contar outra forma. Mas o não, Ramos Rodrigues o para Diniz, marcar. cara, ele joga assim Mas contra o time toda a ali, equipe. na hora tem que fazer recomposição. Ele pode até fazer uma recomposição ali, saiu dar perdendo uma a final do pressionada Carioca pro ali Flamengo por na 2-0, linha foi isso, né? defensiva dos 2-1, caras, não me pressionar até um lembro. volante E virou para mas 4-1 ele no não é segundo aquele jogo, cara que vai jogando, correr no campo, vai atacando. voltar para marcar. Eu acho que assim, tudo não bem. é esse cara. Passa sim por uma Então, situação se o de Muricy falta Ramalho de quer isso pro atenção na time dele, marcação, mas eu acho que esquece ontem que o foi Ramos mais Rodrigues não vai um jogo fazer. apático do Fluminense Mas é do que aquilo. propriamente o O jogador descuido da de não criação do marcar o Ramos Flamengo, Rodrigues. porque Pra achar do um jeito cara que o da Fluminense qualidade joga dele contra todas as no equipes, mercado hoje, ele tá propício a tomar primeiro gols que é todos muito os jogos. difícil. Mas Segundo, a se diferença é que ele não achar fez nenhum é uma ontem. fortuna e o São Paulo não vai ter Teve até uma dinheiro para jogada pagar. que, cara, Muito menos a eu transferência. gosto muito do Muito menos futebol o bonito, salário. do futebol Já jogado, tá futebol pagando com muito 1 passe, milhão posse pro de Ramos bola, Rodrigues futebol pensado. para ter ficado Só que esse ontem tempo teve um todo lance com o de Fábio fora. Nem inscrito que, no Paulista assim, tinha eu sido. entendo Isso assim, já ó, acho uma vergonha. você chamar o adversário Isso pro seu já acho campo uma para atrair vergonha. ele e abrir Mas ele espaço perdeu o na pênalti linha lá, de marcação não do adversário, eu interessa. concordo. Não Agora, interessa. fazer É um o que o jogador Fluminense do Diniz de uma faz qualidade é ímpar. atrair demais, cara. Teve uma jogada que o Pedro fez falta no Pra Fábio, lateral direita, você deve né? ter visto esse Encerrando esse lance, assunto do Ramos Rodrigues. que Na quase saiu lateral o gol do direita do Flamengo, Rafinha, cara. não tenho nem o Eles que levam falar do demais, Rafinha. eles levam O muito Rafinha, como próximo você do falou, ele é um gol cara o íntegro. adversário. É um Eu cara, sempre aprendi assim, família. quanto mais o É um adversário cara estiver longe do meu gol, que melhor. tá sempre O unindo Fluminense, a nessa comissão tentativa de atrair o técnica, a adversário a todo momento diretoria pro com o seu campo elenco, a para abrir torcida. espaço, A informação que eu tenho aqui corre na época uns riscos do muito Flamengo, o Rafinha desnecessários, cara, fazia muito churrasco tosco. E na assim, casa dele goleiro para tem que saber unir jogar o com o pé, grupo, para mas lavar roupa uma hora vai suja. dar Porque o bosta isso, cara. Uma elenco, hora na não, época de sabe? 2019, Uma ele hora era não um dá elenco certo. muito E ontem separado. quase que o Tinha Fluminense toma grupinhos, um tinha gol panelinhas. Tanto que na saída de bola tinha com o Flamengo roubando aquele a bola. Então, assim, famoso. alguns Aquele pontos do famoso nome. Diniz me incomoda muito, Panelinha da desde a época que ele igreja, era treinador de São Paulo. panelinha, acho que é Ele fez o 85, São Paulo jogar entendeu? bem, Tinha sim. O São esses Paulo nomes. quase E o ganhou o Rafinha, título ele meio brasileiro que daquele ano. quebrava essa Chegou longe da panela, Copa do ele Brasil. unia o Só time não do ganhou o Flamengo. brasileiro por conta do que a gente Então, já por sabe isso do que que aconteceu do ele, episódio com onde o ele vai, Tietê. ele é um Ele cara perdeu o vestiário, a gente já falou disso no onde os episódio jogadores passado dele, aí. a torcida gosta. Mas assim, eu Tanto não a acho ele um passagem mau que ele fez treinador. pelo Grêmio, que não foi boa. Mas assim também como eu Que não não foi acho boa que a ele passagem que ele fez pelo seja o Grêmio. principal São responsável Paulo pelo já título do tá usando Fluminense no da São Paulo. Libertadores. Eu acho que Ganhou o a fator Copa do Brasil Marcelo no São pesou muito. Paulo, que era o título O que John faltava Kennedy para foi um ele aqui jogador no que ele Brasil. recuperou, deu Então, confiança pro assim, moleque, o moleque o que arrebentou falar ano do Rafinha? passado. Assim como outros Não tem o jogadores, que falar. Ele é um Ganso, cara o sensacional. próprio Felipe Melo, Ele cara, é a um cara qualidade que tem, sensacional. jogou Eu bem, o queria Nino sim ele tava de bem volta no demais, Flamengo, o apesar da Fábio idade. pegando até pensamento. Porque ele é um O cara, time ele todo tem jogou aquele bem. espírito Isso de passa muito liderança. pelo treinador, É sim. o cara que Só todo que eu clube acho que precisa o ter. Diniz, É cara, com esse espírito de ele é muito liderança. É superestimado o às cara que vai vezes, sabe? fazer a Até diferença. pelo fato dele ter ido pra seleção, E essa sobre a passagem joia do conturbada São aí, Paulo, qual é que é o nome da ele joia não mesmo? conseguiu Pera, que render na esqueci o nome seleção. A dele. gente sabe que seleção é um Moreira. caso à parte, que não é O 100% Moreira, o assim, eu não treinador que consegui convoca, que analisar tem muitos jogos muita dele, coisa envolvida mas no você, meio, né? como paulino, Mas torcedor, que assim, acompanha o clube, ontem, como você está particularmente, o falando, ele Fluminense parece ser jogou muito mal. O uma Fluminense joia, vem digamos jogando mal, que, não assim sei se como o pode São se Paulo, classificar por como uma joia exemplo, que rara do ganhou a São Copa do Paulo. Brasil ano passado, É um mas parece moleque que estão que vivendo o promete. oba-oba do ano passado ainda. Então, O Fluminense está assim, é vivendo o aquilo. oba-oba da É muito Libertadores, assim como o São Paulo da é Copa do muito jovem Brasil. ainda. São bons times, tanto Claro, São ele vai Paulo ter quanto seus momentos de Fluminense, ratear. mas que Ele vai não ratear conseguiram porque ele se é garoto, encontrar então esse a ano torcida do São ainda. Paulo Mas precisa ter ainda acho que o paciência com o Fluminense vai dar moleque. muito trabalho, Não que pode ficar jogadores como criticando o moleque. Renato Augusto e Porque Douglas é Costa nesse têm muito a momento, acrescentar nesse início pro elenco. O Fluminense jogou com do a time zaga reserva profissional, ontem que muitos praticamente, jogadores não contou com se o Samuel ferram na Xavier, carreira. Lincoln não foi um contou com jogador,
O Felipe Melo Felipe Viseu foi o jogador.
Muitos jogadores Felipe Melo se ferraram na início da carreira justamente por causa da pressão da torcida. A maioria dos jogos que eu vejo, essa é a mensagem do para os ouvintes do São Paulo. Ó, Não o pegue, Fluminense ontem, cara, não fique na pegando no zaga pé do ali, moleque, jogou com deixa o o Diego moleque se Barbosa. adaptar, Diego deixa o Barbosa não é moleque titular também, se eu não estiver enganado, cara. Não é pegar titular. o ritmo de jogo dele no Marlon, São Thiago Paulo, Santos e crescer como Guga. jogador. Eu preciso até puxar Ele depois vai, claro, quem é o essa Polícia linha de Ramalho não pode marcação ficar sempre titular do escalando Fluminense. ele, tem que Mas eu sei botar que mais não estão esses experiente para ele jogadores pegar aqui, cara. experiência. Mas Então, logicamente assim, que, assim, se pegue o leve com o Fluminense jogador, tivesse que eu tenho entrado com o certeza time que em o jogador vai reserva render ontem, muitos frutos 2 a no São 0 seria Paulo. obrigação do Ô, Flamengo. João, Entrando Pode com o falar, time Perna. titular, cara, só te já passa a corrigindo uma ser coisa, um jogo que o Fluminense porque deu você muitas brechas e você não falou no produziu. começo da tua Eu fala acho aí, que tem falando um a pouco de respeito do coerência nesse Ramos, comentário. Você não você concorda, citou João? Muricy Ramalho duas vezes, Concordo. mas não é o Eu Muricy que é concordo o de certa treinador forma, hoje, tá? Ele é por esse coordenador, ele comentário, ajuda o Carpini, porque o logicamente, como Fluminense ele coordenador não técnico, jogou, mas quem escala é o Carpini. como Queria eu que fosse o o Muricy, tá? comentário que está Técnico de escrito, São Paulo ainda. que Mas não o jogou com a professor equipe reserva. Rapaziada, é o Carpini, Né? E desculpa. mesmo assim, é o a equipe Carpini. O Muricy reserva ele do ajuda, né, como Fluminense coordenador, mas ele não não é uma escala o má time equipe hoje. reserva. Tem grandes Ele jogadores com deve passagem de influenciar muito o seleção Carpini, e deve. passagem por grandes clubes, tanto aqui no influência Brasil quanto na o Europa. Muricy Ramalho, sim, Entendeu? porque Douglas faz Costa, por parte, exemplo, se eu não me engano, faz do time parte da comissão principal, e teve analisa passagem jogos por também grandes junto com o treinador, então ele deve ter uma certa ligação com o entendeu? Carpini, sim. Ah, mas ele tá velho, beleza, mas não deixa de ser o Douglas Costa. Não deixa de ser o Douglas Costa que atuou na Copa do Mundo, se eu não me engano, de 2018, não foi? De 2018? Foi pra Copa? Que jogou até contra. Eu acho que foi isso mesmo. Foi. Douglas Costa Não, foi. 2018, é. Isso, foi 2018 que entrou no segundo tempo. Não deixa de ser o Douglas Costa que jogou uma Copa, que jogou Copas do Mundo. Não deixa de ser o Douglas Costa que, porra, arrebentou, se não me engano, jogou muito bem nas Juventus. Não deixa de ser também o Renato Augusto, que, porra, desculpa até a palavra, né? O palavrão saiu naturalmente. Não deixa de ser Era o Renato Augusto. Oi? o Renato Augusto, que era protagonista no Corinthians. Sim, protagonista no Corinthians, que ajudou o Corinthians a ir para a final da Copa do Brasil. Então, assim, são dois grandes jogadores que, pô, são dois grandes jogadores que fazem a diferença. A final foi meu tricolor e seu Flamengo, pô. Não tem nada de final do Corinthians, não. Tô falando de 2022. 2022? Ah. Isso, 2022. Foi isso. Não, 2023 também o Renato Augusto jogou muito bem. Carregou o Corinthians nas costas, né? Mas no Fluminense ele ainda não tá tendo esse protagonismo, até porque o Fluminense tem outras boas opções para jogar como titular, por conta da idade também, e pelas opções que o Fluminense tem, e pela idade que ele já tem, ele vem sendo mais um jogador como opção para entrar no segundo tempo, para jogar 40, 45 minutos. Mas é isso. Já falamos do Fla-Flu. Vamos mudar de assunto, João? Vamos sim. Vamos mudar de assunto ainda sobre Rio de Janeiro, falando sobre Rio de Janeiro, sobre os times cariocas. Vamos falar do Botafogo. Botafogo que essa semana agora, salvo engano, amanhã, não sei se é amanhã ou quinta, que joga hoje. Contra... Amanhã, desculpa, amanhã. Amanhã, quinta-feira, não, quarta-feira, amanhã, joga contra a poderosíssima Linguiça Atômica, o time do Aurora, que conquistou um empate heróico jogando em casa, né, no último minuto, que esse empate culminou na demissão do técnico Thiago Nunes. Botafogo está sob o comando do técnico interino Fábio Matias, que vai comandar a equipe nesse jogo da volta contra o Aurora. Botafogo que joga no Newton Santos. Um clima muito tenso no Botafogo. Os protestos da torcida permanecem da mesma forma. A torcida completamente desacreditada, desmotivada com o clube. Muitas pichações no CT do time. Recado para Tiquinho Soares, para Eduardo, salvo engano, também para o próprio John Textor, para a diretoria de modo geral e para outros jogadores também, que eu não me lembro agora. Botafogo ainda segue buscando por um técnico, né? Aquela coisa,
não dá para contratar com pressa, porque aí acaba contratando só para o jogo da Sul-Americana. O Botafogo tem que pensar no projeto. O Botafogo está correndo sério risco de ficar fora desse quadrangular aí que tem no Campeonato Carioca, que eu não entendo muito, mas eu sei que é os 4 que fazem a decisão ali da... É Taça Rio que vira, ô João? Não sei se vira uma Taça Rio, tá? Eu acho que é Taça Taça Rio. Não, Aí eu acho que é direto Carioca, se eu não me engano, é direto Carioca. Então, mas a decisão mesmo do Campeonato Carioca é só um pouquinho mais pra frente, não é agora, né? Enfim, eu não sei, cara. Nem eu que sou carioca sei direito. Ele vai ficar fora desse quadrangular aí, desse mata, que já consiste de Flamengo classificado, Fluminense também, o Nova Iguaçu como surpresa classificado, e essa última vaga vai ser definida entre Vasco, que pega a Portuguesa do Rio de Janeiro em casa, e o Botafogo vai enfrentar o Fluminense, cara. Não sei se no Maracanã ou se no Newton Santos, mas enfrenta o Fluminense. E assim, o Botafogo, para classificar para esse quadrangular, depende muito do Vasco perder em casa para o time da Portuguesa, que eu acho muito improvável, e ele mesmo, o Botafogo, ganhar do Fluminense. Apesar do Fluminense não estar jogando bem, cara, o Botafogo tá pior. Então, assim, é uma semana bem conturbada para o Botafogo. Notícias também a respeito de saídas do elenco. Ouvi alguns rumores que o Tiquinho Soares pode ser negociado, embora seja o grande destaque da equipe, né, do ano passado, e ainda tá em baixa, é fato, mas o time todo tá em baixa. Não só o Tiquinho Soares. E assim, precisa saber o que vai acontecer com o Botafogo nos próximos dias aí, cara, porque de repente uma eliminação na Sul-Americana jogando em casa pro Aurora, cara, vai ser um caos danado. O Botafogo já tá mal no Campeonato Carioca, né, vamos dizer assim, nessa Taça Guanabara, e logo vem Copa do Brasil, e aí se perde pro Aurora, fica fora da Libertadores. E eu não sei não, cara, o que vai virar do Botafogo, porque assim, é uma sucessão. Eu vou falar igual o Hernanes agora, uma sucessão sucessiva que se sucedem sucessivamente de erros e mais erros do Botafogo, um elenco apático, jogadores apáticos, o fator casa já não pesa mais, os jogadores brasileiros estão acostumados a jogar no sintético, e acabou, cara, acabou esse negócio que brilhava os olhos na temporada passada do Botafogo, parece que isso tudo caiu no esquecimento. De certa forma, eu até concordo, né? Porque o Botafogo é aquilo que a gente falou no outro podcast, o Botafogo se perdeu depois da derrota do Brasileirão lá, a perda do título no ano passado, e é aquilo, o Botafogo, a torcida, né? Depois dessa demissão do Thiago Nunes, a torcida tem uma nova esperança de que o Botafogo vá passar em cima do Aurora. E, tipo, se perder pro Aurora, não tenho minhas dúvidas que a torcida vai no CT do Botafogo protestar, e tá certo. Mas, claro, todo protesto de forma passiva e, claro, com respeito ao jogador, sem agredir o jogador, sem fazer igual aconteceu no caso de um time lá se eu não me engano, do Fortaleza, que depois a gente comenta sobre isso, né? O episódio que teve entre Sport e Fortaleza na Copa do Nordeste. Isso, esse mesmo. Então, todo protesto de forma passiva é totalmente bem-vindo. Então, é aquilo. Até eu, flamenguista, espero que o Botafogo classifique em cima do Aurora. É claro, a gente brinca aqui que é uma marca de linguiça, que a Aurora, se eu não me engano, até marca, acho que até de mortadela. Então, assim, a gente brinca aqui, mas o Botafogo, de certa forma, ele tem a obrigação de passar. É obrigação, né?
por ser um time de maior investimento, por ser um time SAF, por ser um elenco bem mais forte, um time que fez contratações e contratações. E, assim, vale o ano do Botafogo, né? Ficar fora de uma Libertadores na pré-Libertadores é muito complicado, embora eu ache que se o Botafogo não foi eliminado agora, deve ser eliminado pelo Bragantino, se assim o Bragantino passar também. Eu acho que vai ser muito difícil eliminar o Bragantino, independente de quem faz o primeiro jogo em casa ou fora. O Bragantino é mais preparado, é mais time, tá com o mesmo treinador há mais tempo, fez um grande campeonato brasileiro o ano passado, perdeu o gás no final do campeonato, mas é diferente do Botafogo, né? O Botafogo liderou o campeonato inteiro e arregou no final. Já o Bragantino veio lá de baixo, veio subindo, chegou à vice-liderança, quase foi campeão, cara. Brigou ali com o Palmeiras nas últimas rodadas e depois foi caindo um pouco de produção e também ficou fora ali do G4, coisa que ocasionou jogar essa pré-Libertadores, né? Porque estava muito equilibrado ali a disputa, vários times com condição de título ainda nas últimas rodadas, muito por conta dessa irresponsabilidade enorme do Botafogo, né, de ter aberto quase 15 pontos e depois entregar dessa maneira o campeonato, né? Time totalmente sem gás, apático. Mas é isso, cara. Se eu fosse torcedor do Botafogo, eu estaria muito preocupado. Não que meu time esteja no mar de rosas, né? Esteja jogando futebol excelente, mas assim, um time que era para ser campeão, foi para pré-Libertadores, mal no Carioca, correndo risco de ficar de fora da Libertadores, cara, é muito complicado, né? A gente falou bastante do Botafogo semana passada, a gente ia dar mais uma pincelada hoje, no caso, né, para falar disso, porque o Botafogo joga o jogo da volta amanhã. Perninha. Mas é isso. Oi. Deixa eu só passar uma informação rápida aqui. Segundo se não me engano, o portal GE, que eu estava olhando aqui, né, enquanto o Perninha falava do Botafogo, o Botafogo ele ainda já tem uma lista de treinadores que pretende contratar, como vou citar dois, o Dunga e o Carlos Carvalhal, entre outros treinadores, sendo alguns europeus, e o Botafogo está avaliando a situação do aquele treinador que passou pelo Mônaco, o português, esqueci o nome dele agora, deu branco. Peço até perdão a todos. Mas o Botafogo não tem um nome certo assim, tipo, de quem vai ser o primeiro treinador, primeiro assim, né? O Botafogo vai chegar, mas já tem na sua mente o perfil de treinador que eles querem, o estilo de jogo do treinador e como eles querem que o Botafogo jogue. Então, para mim, um grande início na hora de escolher o novo treinador. Realmente é. E assim, vamos ser sinceros, né, cara? Até para os treinadores, eu acho que nessa situação que o Botafogo tá, cara, ninguém quer assumir, cara. Ninguém quer pegar essa bomba. Desculpa até da palavra, peço desculpa ao torcedor do Botafogo, mas o time tá uma bomba, cara. Um time que tava bem e do nada começa a jogar dessa forma. É mais um reflexo de que SAF não é a salvação do mundo, né? A gente vê aí que a SAF é boa financeiramente, mas acho que esportivamente a SAF ainda deixa muito a desejar. Muito se acreditava que no modelo SAF que os treinadores teriam continuidade nos elencos, mesmo que os resultados não viessem de imediato, mas a gente viu o Botafogo trocando de técnico igual troca de roupa e o time continua do mesmo jeito, cara. Então, assim, se tem que ser cobrado, tem que cobrar dos jogadores, sim, mas tem que cobrar da diretoria, do John Textor, porque a diretoria é o presidente que determina quem vai ser contratado, quem não, tanto de jogador, comissão técnica, treinador, preparador físico, tudo. É o dono do time, é a diretoria que determina isso, são os conselheiros que votam, e o torcedor fica à mercê, sem saber o que vai acontecer, o que vai virar do ano do Botafogo, e é muito triste isso, cara. Mas, ainda falando do Rio de Janeiro, vamos falar agora de Vasco, João?
Faltou o Vasco. Vamos sim. Agora o Vasco joga contra a Portuguesa, lá no estádio do Vasco. Isso. Pelo Campeonato Carioca, o Vasco enfrenta a Portuguesa, salvo engano, final de semana agora. Mas hoje, pela Copa do Brasil, pela primeira fase da Copa do Brasil, o Vasco enfrenta a equipe do Marcílio Dias em Itajaí, Rio Grande do Sul. Fora de casa esse jogo. Lembrando que os critérios da Copa do Brasil até a segunda fase é jogo único. Primeira e segunda fase são jogos únicos. O time, vamos dizer assim, de menor expressão, ou acho que é o ranking, na verdade, que conta na CBF, joga em casa, porém o time que joga fora tem a vantagem do empate para passar de fase. Então o Vasco pode passar de fase na Copa do Brasil hoje, empatando ou vencendo o time do Marcílio Dias. Time do Marcílio Dias que está em segundo no Campeonato Catarinense, apenas atrás do Criciúma. Disputa a Copa do Brasil pela segunda vez. O Vasco é um favorito para esse confronto, joga fora de casa sim, embora que estava vendo mais cedo num programa esportivo que nessa cidade de Itajaí parece que tem mais de 1.000 vascaínos que moram em Itajaí, que vão estar no jogo, então vai ter bastante torcida do Vasco, um estádio que cabe mais ou menos 9, 10 mil torcedores, vai ter 1.000 torcedores do Vasco para fazer barulho ali, para apoiar o time. Vasco que enfrenta o Marcílio Dias sem o Payet hoje, mas conta com o Verratti, conta com o Léo Jardim, conta com... Esqueci o nome daquele outro meia do Vasco que é bom também. Mas assim, o time está quase que completo, com exceção do Payet, que está com sintomas gripais. Não se sabe se é dengue ou se é Covid, estão nessa dúvida ainda. O Payet acabou ganhando um presentinho aqui do Brasil, né? Tanto a Covid, tanto a dengue, são doenças bem típicas aqui nossa. Infelizmente, aconteceu isso aí com o atleta. É um desfalque muito grande para o Vasco, porque o Payet, ele é líder em participações de ataque, líder em assistência, já fez gol nessa Copa do Brasil também, mas acho que mesmo sem o Payet, o Vasco não deve enfrentar problemas para eliminar, com todo respeito, o modesto time do Marcílio Dias, mesmo que joga em casa. Acho que o Vasco é amplamente favorito para esse confronto. O que você acha, João? Eu também acho que o Vasco é amplamente favorito, mas é aquela. Ano passado, não tô aqui zoando o Vasco, mas ano passado o Vasco era completamente favorito e perdeu. Então, assim, é como eu falo, favoritismo é só o que a gente fala de acordo com o elenco, futebol, mas o que vale mesmo é dentro de campo. Então, vamos ver se o Vasco vai fazer valer esse favoritismo. Sim, realmente, e historicamente, cara, a gente pode pegar o Vasco aí sendo eliminado, salvo engano, em 2021 ou 2022 foi eliminado para Aparecidense. O ano passado foi eliminado por ABC jogando em São Januário. O próprio Cruzeiro, nessa edição da Copa do Brasil, foi eliminado para o time do Souza, que é um time bem inferior ao Cruzeiro. Então, assim, a Copa do Brasil, ela prega essas peças na gente, né? Nem sempre o time favorito vence na Copa do Brasil. Além do mais, por ser um jogo único, tem a vantagem do time pequeno jogar em casa. Desculpa usar essa palavra, vamos falar assim, o time de menor expressão, né? Jogar em casa, o time com menos pontuação no ranking joga em casa. Mas assim, é aquela coisa, os times melhores, vamos falar assim, jogam com aquela coisa de poder segurar o empate. Foi o que aconteceu com o Cruzeiro, segurou o empate até o finalzinho ali, e quando viu, estava tomando 2-0, daí não dava tempo mais. A gente pode discutir aqui a questão dos gramados, dessas equipes aí do interior do Brasil todo, que são horríveis, né, para se jogar futebol, mas é horrível para todo mundo, né? É horrível pro time ruim, é horrível pro time bom, é horrível pro time pequeno, pro time grande, é horrível para todo mundo. É horrível de assistir, porque a bola não rola direito, mas a obrigação é sempre do time de maior investimento, de maior camisa, de maior torcida, de maior tradição, vencer o confronto.
O Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil. Tudo bem que está passando por uma reformulação, foi mal ano passado, enfim, começou ganhando o clássico esse ano do Galo, mas é um time que mostra muita inconsistência no decorrer dos anos, né? Foi 3 anos para o Cruzeiro voltar para a Série A do Brasileirão, mas independente, cara, o Souza é uma equipe da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. O Marcílio Dias, se eu não me engano, é a 3ª divisão. Então, clubes da Série A, cara, têm a obrigação de vencer clubes de divisões menores e até dentro da mesma divisão tem a obrigação de vencer times de menor investimento, menor camisa, tradição. Embora eu concorde com você, João. Tradição, camisa não entra em campo mais hoje igual entrava antigamente, cara. É o que eu costumo falar do meu São Paulo. São Paulo tem tradição em Libertadores, camisa pés, entorta varal. Hoje em dia ninguém respeita o São Paulo igual respeitava antigamente, mas não. Assim como não respeita os outros clubes também, cara. Se o time não entrar, não jogar futebol, não partir para cima, não impor o jogo, ficar dependendo só de camisa, acaba se lascando. E mesmo assim, a camisa às vezes acaba pesando, mesmo o jogador, em alguns momentos, não querendo nada, mas são raros, de poucos momentos. Então, para mim, quem tem que fazer valer a camisa, quem tem que fazer valer a tradição do clube é o jogador. Às vezes, num jogo difícil, ou num jogo complicado, numa final de Libertadores, por exemplo, uma final de Copa do Brasil, pode fazer valer a tradição, pode fazer valer a camisa, pode fazer valer. Igual o ano passado, Flamengo e São Paulo. São Paulo tem uma camisa gigantesca, um peso de 3 Libertadores e 3 Mundiais, e fora Brasileirão, estadual, né, o Paulistão, e o Flamengo de um Mundial, com 3 Libertadores, várias Copas do Brasil, vários Brasileirões. Então, assim, numa final, num jogo assim importante, pode se fazer valer sim a camisa. Mas o jogador tem que corresponder dentro de campo. Perninha, tá aí? Não, e seguindo o assunto do Vasco ainda, cara, o Vasco tinha que dar importância para esse jogo da Copa do Brasil, que vai rolar logo mais, porque além do fator emocional, o fator de você avançar numa competição importante, o fator financeiro também, né? Quem avança de fase ganha mais de R$ 1 milhão só por avançar de fase. Então, é um jogo que o Vasco deve encarar como uma seriedade também e ser eliminado na primeira fase da Copa do Brasil é um negócio bacana, né? Sim, com certeza. Esse jogo pro Vasco é importantíssimo, porque é aquilo. O Vasco, apesar de ser SAF, ele não é tão bem estruturado financeiramente. Até emocionalmente, o Vasco também não vive uma grande fase. Esse jogo pro Vasco pode ser, de repente, o divisor de águas, né? Porque nos últimos anos o Vasco vem sendo eliminado logo nas primeiras fases. Foi em 2022, 2021, 2022, 2023 e não sei agora em 2024. Vai ter o momento que a gente está gravando, ainda vai ter o jogo. Então, Sim. vamos ver o que vai acontecer. O Vasco é favorito, mas é como eu falei, favoritismo é fora de campo. Dentro de campo é outra história. Sim, realmente. Deixa eu só explicar uma coisa pro pessoal que ouve a gente, porque assim, o nosso podcast, pessoal, ele não é ao vivo, ele é gravado. Então, muitos assuntos a gente tenta trazer o pré-jogo, mas alguns assuntos a gente faz o pós-jogo ou até com o jogo em andamento. Então, possivelmente você vai assistir esse podcast amanhã, que a gente vai estar falando do jogo do Vasco de hoje, que a gente está gravando hoje.
Mas, assim, nem tudo a gente consegue acompanhar simultaneamente, porque tem jogos que vão acontecer, tem jogos acontecendo e jogos que já aconteceram que a gente comenta. Mas nesse momento, 8 horas da noite, 8 e 3 da noite, não aconteceu o jogo do Vasco ainda. Por isso que a gente está fazendo o pré-jogo. Só que quando você vê esse podcast, já vai ter acontecido o jogo, né? Então, só para explicar essa situação para nossos amigos. Mas é isso mesmo, é um jogo muito importante para o Vasco, para todos os outros clubes, né? E vale ressaltar também que o Vasco tem muita dívida, né? Embora virou SAF, mas um clube, ele só vira SAF se ele tiver muita dívida, ele tiver a ponto de quebrar. Então, é muito importante para o Vasco qualquer quantia em dinheiro arrecadado. Tem a questão também do Léo Pelé lá, que é só Léo agora, né? Que falavam Léo Pelé, que eu não sei se estão pagando o São Paulo certinho, precisa até apurar isso depois. A venda foi feita em 20 milhões. Até pouco tempo atrás não tinham pagado um centavo para o São Paulo. Então, assim, é bem complicada a situação para o Vasco financeiramente, né? Eu discordo que o Léo Pelé vale 20 milhões de reais, eu não concordo com esse valor, mas já que quiseram pagar, já que compraram, que pague, né? Mas, enfim, isso é um assunto para outro episódio. Vamos seguir agora, já que eu toquei em São Paulo, assunto de São Paulo, vamos falar dos clubes de São Paulo? Vamos embora, para cima. Bora, vamos começar falando do Palmeiras, que venceu o time do Mirassol no último sábado, pelo placar de 3-1. Salvo engano, esse jogo aconteceu na Arena Barueri. Salvo engano, o jogo aconteceu na Arena Barueri, porque o estádio do Palmeiras ainda está ocupado. O Palmeiras venceu por 3-1, com uma certa facilidade, o que era de se esperar da equipe do Palmeiras, né? Jogando em casa, tendo uma equipe muito mais forte. Tá me ouvindo, João? Tô te ouvindo sim. Ah, tá. Jogando em casa, tendo uma equipe mais forte, mais qualificada, o Palmeiras já está classificado no grupo. Não olhei a tabela agora, mas possivelmente vai classificar em primeiro do grupo, com folga. E era um jogo que já estava mais do que certo que o Palmeiras era favorito para vencer. A equipe do Mirassol vem fazendo um bom campeonato, mas o Palmeiras jogando em casa é muito forte. Embora eu precise apurar, mas eu acho que o jogo não foi no Allianz Parque, não foi na Arena do Palmeiras, foi na Arena Barueri, mas também não deixa de ser o estádio do Palmeiras agora, porque por conta dos shows e eventos que o Palmeiras faz em sua arena, a Leila meio que fez um contrato parecido com o que o Flamengo tem com o Maracanã, e o Fluminense fez no contrato na Arena Barueri também. Quer falar alguma coisa a respeito do Palmeiras, João? Não, nada assim a comentar sobre relação ao Palmeiras. Também no jogo, também no domingo, já no domingo, né? Domingo pela manhã, o Santos venceu a equipe do São Bernardo pelo placar de 2-1. Esse jogo foi no Morumbi. O Santos pediu que o São Paulo cedesse o estádio para realizar essa partida. Foi uma partida com vamos falar assim, né, o número de pessoas pagantes recorde. O Santos conseguiu colocar mais de 50 mil no Morumbi. Venceu o jogo por 2-1. Outro time que está muito bem encaminhado também no Campeonato Paulista. É o primeiro do seu grupo. E com certeza o Santos e o Palmeiras aí vão brigar pela primeira melhor campanha geral do Campeonato Paulista. Lembrando que o clube que faz a melhor campanha geral no Campeonato Paulista, ele decide todas as partidas em casa. Então, a melhor campanha geral faz o jogo das quartas de final em casa, semifinal também. E o segundo jogo da final também decide em casa, fazendo a melhor campanha. Né? Então, se por acaso o time que tem a melhor campanha não avançar, isso vale para o segundo time de melhor campanha, terceiro time, e assim sucessivamente. Santos venceu, sem muita dificuldade, venceu o seu jogo. A torcida do Santos até fez alguns memes com os torcedores de São Paulo,
apontando que o Santos teria feito o maior público, né, esse ano no Morumbi, melhor dizendo. Mas ainda é muito cedo para dizer, o São Paulo com certeza vai bater essa marca. E o São Paulo nem queria liberar mais ingresso, mas a diretoria pressionou. Parece que eles queriam fazer isso intencionalmente. A gente sabe que na Vila o Santos consegue pôr no máximo ali 12, 13 mil torcedores, porque não cabe muito mais que isso. Mas trazendo o jogo para o Morumbi, conseguiram colocar essa quantia enorme de torcedor. E levando em consideração que era um domingo de manhã, foi um público muito alto mesmo. Domingo ali próximo das 11 horas da manhã, um calorzão danado em São Paulo. E ainda acho que se o Santos for avançando as fases, ele deve pedir para jogar no Morumbi mais vezes, né? Porque o Santos esse ano só tem o Paulista e o Brasileirão da Série B para disputar. Então, com certeza a diretoria, o técnico e os jogadores estão dando aquele gás a mais no Paulista, aquele valor a mais no Campeonato Paulista, porque vai ser importante para o Santos vencer, ou pelo menos chegar até a final para chegar com moral para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. O Perninha, como você disse, eu concordo. O Santos, nesse início, ele precisa mostrar trabalho. Até porque ano passado ele foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. Então, eu acredito, né? Não sei o que passa na cabeça dos torcedores santistas, mas eu acredito que os torcedores santistas tenham uma boa, assim, alguma esperança, né? Assim, para esse ano, do Santos ser campeão do Paulistão e da Série B, né? Porque é só esses dois campeonatos que eles estão disputando. Então, eles seriam, tipo, praticamente campeão de tudo que estariam disputando no ano. Então, isso pro torcedor já é tipo, o máximo, né? Já é muito, assim, para eles. Então, como eu falei, é extrema importância o Santos começar com o pé direito na temporada, começar jogando bem, começar ganhando. Até para na próxima temporada, voltando para a Série A, estar em grande forma de novo, né? Em grande fase. Porque é aquela, primeiro rebaixamento do Santos, mas. Caraca, perdi a concentração. Pode falar, pode seguir. O Santos passou pelo primeiro rebaixamento. Rebaixamento do Santos, mas o Santos foi rebaixado, tipo, jogando de forma vergonhosa, jogando mal pra caramba. Então, o Campeonato Paulista já é o início, a virada Santos o Santos vai encarar o Campeonato Paulista como uma Libertadores, né? Vamos dizer assim já. Como se fosse uma Champions League, né? Digamos assim, se for falar tipo mais europeu, né? Isso, o Campeonato Paulista é a Champions League e o Brasileirão da Série B é o Mundial para o Santos. Porque o Santos tem a obrigação de subir. E eu digo mais, o Santos tem a obrigação até de ser campeão, cara. Campeão paulista não, campeão brasileiro da Série B, tendo em vista dos clubes que tem ali, né? Então, assim, não desmerecendo os clubes da Série B, a gente sabe que a Série B é disputadíssima, mas o Santos é o time que tem 3 Libertadores e 2 Mundiais e tá jogando uma Série B, cara. É um time que é 8 vezes campeão brasileiro, é um time muito forte, muito temido historicamente, então, assim, tá passando por essa situação que todo clube aí tá propício a passar, mas precisa mostrar resultado, precisa dar uma resposta pro torcedor, e assim, o campeonato pro Santos é esse, cara. O Santos, como eu disse, já tá encaminhado no Campeonato Paulista, possivelmente vai fazer a melhor campanha do grupo, já quase certo que vai fazer a melhor campanha do grupo dele, né? Já tá garantido, porque tá muitos pontos à frente do segundo colocado. Mas agora ainda briga por uma melhor campanha geral com o próprio Palmeiras, né? O São Paulo, acredito que pela pontuação não tem chance, né, de fazer a melhor campanha geral. Mas o São Paulo também briga pela vaga, né? Tanto a vaga para classificar e tanto pela primeira posição no grupo dele.
E agora falamos do Santos, né? Vamos falar do São Paulo, já que eu toquei no assunto do São Paulo. São Paulo também jogou nesse domingo, jogou fora de casa contra a equipe do Guarani. São Paulo começou bem, perdeu muitas chances no jogo, podia assistir o jogo, perdeu muitas chances, falhou muito ainda na criação de jogadas, abriu o placar ainda no primeiro tempo com um gol de pênalti do Caleri, mas logo em seguida tomou o empate, cara. De uma maneira boba, uma jogada de bola aérea que o torcedor de São Paulo sempre sofreu com isso. Não é de hoje que o São Paulo sofre com jogada de bola parada. Não é de hoje que o São Paulo toma gol bobo. Tudo bem que o Diego Costa e o Arboleda, que são zagueiros titulares, e mais o Rafinha, e mais o Moreira, que também é lateral, pode se considerar titular, estava suspenso, barra machucado. Mas assim, Guarani faz a pior campanha do Campeonato Paulista. Tudo bem que é fora de casa, mas não dá para ser considerado como pressão jogar contra o Guarani fora de casa. Então, vai me desculpar. E empatou um jogo assim que estava ganho. Perdeu muita chance, poderia ter feito 2-3-0, não fez. E mais uma vez o São Paulo sente falta de uma pessoa ali para criar, um jogador para criar, para chamar o jogo. Que são as características que batem com o Lucas Moura, que está lesionado, que já entrou na partida, né? Na verdade, no domingo entrou, no segundo tempo, mas não conseguiu ainda render o esperado, está um pouco sem ritmo por conta da lesão. E o Rames. Rames, que foi inscrito no lugar do Luiz Gustavo para o Campeonato Paulista, porque o São Paulo tinha duas probabilidades de inscrever o Rames Rodrigues no campeonato, ou a partir da segunda fase, se o São Paulo avançasse para as quartas de finais, ou o São Paulo poderia inscrever até um pouco antes, para jogar ainda a fase de grupos. Se o São Paulo conseguisse provar a lesão de algum jogador do elenco que não fosse se recuperar a tempo do final do Campeonato Paulista, o São Paulo poderia excluir esse jogador da inscrição e escrever o Rames no lugar. E o São Paulo fez dessa forma, escreveu o Rames Rodrigues no lugar do Luiz Gustavo. Acho que a diretoria viu que o São Paulo corre riscos de não classificar para as quartas de final, que é um negócio que ia ser vexatório. São Paulo precisa muito de criação no meio de campo. O Rames Rodrigues é esse cara, mas agora é esperar criar mais expectativas como torcedor e como bom analista de futebol, né, que a gente gosta, e analisar e conversar sobre isso, para ver se o Rames vai render. São Paulo joga amanhã contra a Inter de Limeira, fora de casa. Na verdade, esse jogo vai ser feito em Brasília, que a Inter vendeu o mando de campo, então vai ter mais torcida de São Paulo do que a Inter de Limeira, em Brasília. Mas o mando de campo é do Inter de Limeira. São Paulo precisa ganhar para garantir um pouco mais a classificação, para criar uma folga no grupo, né, que só depende dele para classificar e para classificar em primeiro. Mas o São Paulo ganhando amanhã ajuda o Corinthians, que é o assunto que a gente vai falar daqui a pouco, assim que o João comentar sobre o São Paulo. Então, o Perninha, sobre o São Paulo, ainda mais sobre a criação de jogador, é aquilo que eu falei nos outros podcasts. O Ramos Rodrigues é um jogador de muita qualidade, ele é um jogador que tem muito para dar ainda aqui no futebol brasileiro. Então, é como eu falei, é só você dar a oportunidade para ele, dar tempo de jogo e que ele vai ter, entendeu? Já faz um tempo que ele não joga, ele está fora de ritmo, não fora de forma. Na questão de forma física, não tem que falar do Ramos Rodrigues. Então, ele tem que pegar ritmo de jogo. Então, é isso que o professor o Carpini tem que fazer com o Ramos Rodrigues. Tem que dar minuto. Tem que dar a chance dele jogar. Não é você chegar igual fizeram com ele ano passado. Botaram ele para jogar um jogo ali na fogueira, que ele perdeu um pênalti, aí começou a sacar ele, botar ele no banco, botar ele para treinar em separado. Não, isso me desculpa, isso eu não acho certo. Todo mundo que está ali dentro do campo está propício a errar. Mas, na minha opinião, tem que dar um minuto de jogo sim para o Ramos Rodrigues. É um grande jogador e tem muito a entregar para o São Paulo. Cara, eu acho que essa questão do Rames, agora que já foi resolvida, que foi feito o desfecho, né? Se não fosse dessa forma,
seria de outra forma, ele sairia do clube como ele estava querendo. Eu acho que essa questão do Rames é muito política, né? Envolveu muita coisa política, acerto de contrato, valores que às vezes São Paulo estava pendente. Não posso afirmar isso, mas conhecendo o histórico de São Paulo de dívida, é quase que certo que São Paulo estava devendo alguma coisa para ele que estava atrasado já. E aí, no meu ponto de vista, ele procurou no mercado, viu que ninguém ia pagar 1 milhão por mês para ele, falou: não, deixa eu ficar quietinho no São Paulo aqui, deixa eu cumprir meu contrato. Eu acho que por essa questão dele ter errado o pênalti na Sul-Americana, eu acho que não foi um fator que pesou tanto, não, João. Porque nem a torcida ficou brava com ele, cara. Era a estreia dele, todo mundo na euforia do Rames, jogador do Real Madrid, camisa 10, jogando no São Paulo. A gente sabe que pênalti é loteria. Ele não bateu o pênalti mal. Ele errou, mas não bateu mal. Um pouquinho mais para baixo a bola ia na gaveta. Ele bateu bem o pênalti, mas errou. Só bate quem erra. Só erra quem bate, na verdade, né? Só bate quem erra. Ó. E assim, a torcida não pegou birra dele. Depois disso, ele fez um grande jogo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. São Paulo ganhou de 3-0 do Grêmio do Soares, jogando no Morumbi. O Rames jogou muito bem aquele jogo, deu assistência. Pô, Rames ainda fez um gol contra o Fortaleza também no Morumbi pelo Brasileiro. Então, assim, acho que treinar e jogar bem é indiscutível que ele estava jogando, cara. Às vezes ele teve algum conflito ali com o treinador ou com a diretoria. Porque, assim, se foi com o treinador, não tem como ele ter tido conflito com o Dorival e agora com o Carpini. Não tem como a mesma pessoa brigar com duas pessoas diferentes, em tempos diferentes, enfim. Mas, importante é que agora tá resolvido, ele vai para jogo. E espero, alô Carpini, espero que você o coloque como titular. Não vai esperar o São Paulo começar a tomar sufoco da Inter de Limeira, pelo amor de Deus. Tomar sufoco da Inter de Limeira não dá, com todo respeito à Inter de Limeira, tá fazendo um bom campeonato, mas não vai esperar começar a tomar sufoco pra pôr o Rames pra jogar. Põe o cara no começo do jogo, põe o cara no primeiro tempo, descansado, pra criar. E aí, quando o jogo tiver definido 2-0, saca ele pra ele não cansar muito, porque ele tá sem ritmo de jogo. Coloca lá o Michel Araújo, coloca o Luciano, coloca quem que você quiser no lugar pra puxar contra-ataque. Mas coloca o Rames pra jogar. Não vai entrar com o Luciano e Nicão. Pelo amor de Deus, não faz isso com o torcedor. É de sangrar os olhos, cara. Você vê um meio de campo com o Nicão e o Luciano. Rapaz, não dá. Se o Rames Rodrigues é lento, o Luciano e o Nicão é o quê? É super lento. Não é possível, cara. Porque o Luciano, ele é um bom jogador. Só que ele não é meio de campo, cara. Ele é atacante. Mas, enfim. Espero que ele entre amanhã, que ele entre bem, que ele faça gols. Pelo bem do São Paulo, pelo bem dele, pelo bem do futebol. E é isso. Falando ainda em Campeonato Paulista. João, desculpa, você quer falar mais alguma coisa do que eu falei sobre o Ramos, sobre o São Paulo? Não, pode continuar. Se quiser comentar mais alguma coisa, tem oportunidade. Pode continuar, vamos dar prosseguimento. Falando ainda de Campeonato Paulista, Corinthians, um pouco depois do jogo de São Paulo, perdeu na Arena Corinthians para a Ponte Preta por 1-0. Vi algumas partes do jogo, não vi o jogo todo, mas vi algumas partes. Depois vi os melhores momentos. Corinthians jogou bem, não jogou mal. A Ponte Preta se abdicou de jogar. Literalmente ficou com praticamente todos os jogadores dentro da área de defesa. O gol da Ponte Preta saiu numa falha do goleiro Carlos Miguel, que é o reserva do Cássio. O Cássio não jogou porque estava suspenso. E o Carlos Miguel falhou uma bola que o meio atacante da Ponte, esqueci o nome dele agora, bateu a falta, bateu rasteiro, firme. Só que é uma bola que não era para o goleiro ter espalmado, ou pelo menos não ter espalmado daquela forma que ele espalmou. Ele espalmou para o meio, ainda a bola foi para cima e sobrou pro zagueiro da Ponte cabecear livre. E ainda encobriu o Carlos Miguel, que é um goleiro muito alto, encobriu ele, porque ele estava deitado no chão ainda praticamente. O Corinthians perdeu de 1-0. O Corinthians se complicou, porque os resultados foram favoráveis, né, dos seus adversários, da Inter de Limeira e não me lembro agora outra equipe que está no grupo do Corinthians, que também foi favorável ao Corinthians, só que o Corinthians não se ajudou. O Corinthians não fez a parte dele, não ganhou em casa, e agora precisa de uma sequência de resultados.
tanto a Inter de Limeira, tanto o outro time do grupo, que eu vou puxar aqui já o nome e falo para vocês, mas os dois times não podem chegar a 16 pontos e o Corinthians precisa vencer as duas próximas partidas do campeonato e ainda precisa torcer para o São Paulo, por exemplo, vencer a Inter de Limeira amanhã e ainda para a Inter de Limeira não vencer também o último jogo e o outro time do grupo do Corinthians também não vencer os seus jogos e não alcançar a marca de 16 pontos. Então, assim, para um time que até a rodada só dependia dele, basicamente, agora depende de uma sequência muito grande de resultados para poder classificar para a próxima fase. Uma coisa que eu acho que nem os próprios torcedores, cara, estavam esperando muito é que o Corinthians fosse classificar, né? Tendo em vista do campeonato que o Corinthians vinha fazendo com o Mano Menezes. O time aí até pouco tempo atrás estava brigando no rebaixamento, com risco de ser rebaixado no campeonato estadual. Então acho que nem a torcida do Corinthians, cara, estava muito esperançosa. Mas aí o time embalou 3 resultados bons, né? Vitória contra a Portuguesa, aí empatou contra o Corinthians, contra o Palmeiras, daquela forma que foi o jogo contra o Palmeiras, que empatou ali no último minuto com 2 jogadores a menos, o zagueiro jogando no gol, o Yuri Alberto saindo machucado. Então, o Corinthians comemorou aquilo ali como se fosse uma vitória mesmo. Comemorou aquele jogo como se fosse uma vitória. E essa derrota para a Ponte Preta quebrou a sequência de bons resultados do Corinthians. E podemos dizer que jogou um balde de água fria nas chances de classificação para as quartas de final do Corinthians. O Corinthians vinha de resultado positivo contra a Portuguesa em casa, ganhou do Botafogo de 4-1 de Ribeirão fora de casa, que é daqui da minha cidade, e tinha empatado com o Palmeiras na Bacia das Almas. E aí pega a Ponte Preta e perde por 1-0 em casa. Então, a minha análise, né, sobre o Corinthians é a seguinte. Eu acho que o problema se estourou não por causa desses resultados contra a Ponte Preta. Eu acho que se estourou lá no início. Então, eu acho que o que pesa, o que acabou pesando para o Corinthians dessa possível não classificação para as quartas de final do Paulistão é no início. Porque foi no início onde o Corinthians acabou perdendo pontos bobos, derrotas fatídicas com o antigo treinador, que, se eu não me engano, era o Mano Menezes. Então, a irresponsabilidade, o erro começou aí. Trocou-se o treinador depois que viu que a besteira já estava feita e que já estava com uma possibilidade real de ser rebaixado no Paulistão. Foi aí que começaram a trocar, chegaram e trocaram. Já estava praticamente na metade da rodada. Então, para mim, já começou errado o Corinthians. Já tinha que ter trocado muito antes. Não tinha, se eu sou o novo presidente do Corinthians, eu não tinha nem mantido o treinador para o ano seguinte. Eu acho que o que pesou também na troca de técnico pro Corinthians é que o Mano Menezes tinha uma multa rescisória muito alta, na casa dos 20 milhões. Mas é igual aquele ditado, né? O que é um peido para quem tá cagado já? O Corinthians tem uma dívida de 2 bilhões de reais, contando dívida de estádio e outras dívidas com empresários e jogadores. E aí teria que pagar essa multa pro Mano Menezes. A nova gestão ficou meio assim, né? Que o Corinthians trocou de presidente agora, recente. Mas aí, por fim, acabaram decidindo em trocar de técnico. Se não tivesse trocado, a situação do Corinthians estava ainda pior. E eu, como torcedor de São Paulo, estaria muito feliz. Mas, infelizmente, não foi possível dessa forma. O Corinthians não tem mais chance de rebaixamento, podemos dizer assim, basicamente. Mas para classificar vai ficar um pouco complicado. Ainda falando em cima do que você falou do começo do campeonato do Corinthians,
Só para lembrar aqui a torcida, os torcedores do Corinthians e de outros clubes também, quem nos ouve, vamos falar aqui dos jogos do Corinthians do começo do campeonato. Só falando os placares aqui, para ver como foi ruim a sequência de jogos do Corinthians no começo do campeonato. Primeira rodada, Corinthians estreia com vitória, 1-0 em cima do Guarani, jogando em casa. O torcedor já está acostumado com o Corinthians ganhar de 1-0 em casa. Todo jogo do Corinthians é sofrido. O Corinthians vai tomar sufoco para todo time que jogar contra. Vai dar trabalho para todo time? Vai, mas vai passar sufoco com todo time. Porque é o jeito do Corinthians jogar. Segunda rodada, perdeu para o Ituano, fora de casa. Terceira rodada, perdeu para o São Bernardo, fora de casa. Quarta rodada, perdeu para o São Paulo em casa e quebrou o tabu de 10 anos. O São Paulo nunca tinha ganhado lá na Arena. Né? Aquele famoso ditado, caiu em Itaquera, o juiz opera. São Paulo era para ter vencido em Itaquera há muito tempo atrás, mas infelizmente, por episódios lamentáveis de arbitragem, teve vários jogos que São Paulo foi prejudicado na Arena Corinthians. O próprio jogador Wesley do Corinthians admitiu que simulou um pênalti e o Corinthians saiu com empate nos últimos jogos que teve São Paulo e Corinthians, que foi 1-1. Então esse tabu já era para ter sido quebrado, mas não tinha sido ainda, mas o São Paulo do Carpini quebrou esse tabu e na mesma semana ganhou a Supercopa do Brasil em cima do Palmeiras. Depois, na quinta rodada, Corinthians perdeu para o Novo Horizontino em casa também, de 3-1. Depois, na sexta rodada, perdeu para o Santos fora de casa, clássico. Sétima rodada, aí começou as vitórias. Aí ganhou da Portuguesa, aí ganhou do Botafogo de Ribeirão, empatou com o Palmeiras e agora perdeu para a Ponte. Então, se você for analisar aqui, ó, depois da primeira rodada, o Corinthians ficou 1, 2, 3, 4, 5. Ficou 5 rodadas sem vencer no Campeonato Paulista. Então, um campeonato que tem 12 rodadas, o Corinthians deixou de vencer 5 na primeira metade do campeonato. Então, basicamente é o que você falou, né? O Corinthians perdeu o campeonato lá no começo. É por isso que tá esse risco de não classificar para as quartas de finais do campeonato. Mas, tendo em vista do que podia ser o ano do Corinthians, com rebaixamento no Campeonato Paulista, ia ser o primeiro clube a ser rebaixado no Campeonato Paulista. Ah, e só fazendo um parênteses, o pessoal adora falar que o São Paulo foi rebaixado no Paulistão de 90. Eu vou explicar uma coisa aqui para vocês, tá? Vai lá ler o regulamento do Campeonato Paulista de 1990 e vê se você encontra a palavra rebaixamento no regulamento. Não tinha rebaixamento no Campeonato Paulista de 90. Não tinha rebaixamento. O que tinha era 2 grupos, grupo A e grupo B. Só que o grupo A jogava com todos os times do grupo B e todos jogavam contra todos. O que aconteceu foi que naquele ano o São Paulo não atingiu a pontuação para jogar os matas daquele Campeonato Paulista. O São Paulo ficou de fora dos matas, ficou com uma pontuação patética, ficou na classificação geral muito mal colocado e não jogou as finais. Mas rebaixado ele não foi. Tanto é que no ano seguinte, São Paulo é campeão paulista da Série A1. Então é impossível um clube cair para a segunda divisão e ser campeão da primeira divisão no outro ano sem ter jogado a segunda. Então só para os que adoram falar que o São Paulo caiu no Paulista, São Paulo não caiu no Paulista, tá? Tô fazendo um desabafo de torcedor, que o pessoal adora falar isso. E é isso. Mas tudo isso que você falou a respeito do Corinthians justifica o que a gente falou aqui também, justifica porque o Corinthians está brigando para classificar hoje e poderia ser pior. Se não tivesse mandado o Mano Menezes embora e ter contratado o técnico Antônio de Oliveira, poderia ser pior. Esse treinador que começou no Corinthians, ele parece sim ser um bom treinador. Tanto que essa é a primeira derrota dele, né? Lá no fazer um trabalho. Eu não assisti o jogo do Corinthians, mas eu ouvi alguns dos torcedores falando que o Corinthians jogou bem, que o Corinthians se entregou, mas que não saiu do resultado, não saiu com o resultado.
Mas falta quantas rodadas, o Perninha, para acabar a fase de grupos? Deixa eu só confirmar aqui. Mas, ó, essa rodada contra a Ponte Preta foi a rodada de número 10 do Corinthians. Ainda tem rodada 11 e 12. Tem 2 jogos para o Corinthians. O São Paulo tem 3 jogos para cumprir, porque tem um jogo a menos. A Inter de Limeira também tem 3 jogos. O Palmeiras também tem 3 jogos e a Portuguesa também. Esses clubes todos têm um jogo a menos. Agora, Corinthians e os outros clubes só faltam 2 rodadas. Então, assim, Então, o Corinthians ia depender dessa combinação, né? E ganhar os últimos 2 jogos que tem. É basicamente isso que eu ia falar. Sim. No grupo do Corinthians, o Red Bull Bragantino já está classificado com 18 pontos, basicamente. Né? E aí o Inter de Limeira tem 14, o Mirassol tem 14 e o Corinthians tem 10. Então, o cenário perfeito para o Corinthians era que o Mirassol, por exemplo, ou vamos falar aqui primeiro da Inter de Limeira, né? Que é a segunda colocada. A Inter de Limeira, ela teria que perder para o São Paulo, aí, no máximo, empatar com o Ituano em casa e perder para o Santos na última rodada, o Santos jogando em casa, na Vila. Que, não sei, né? O Santos já está classificado, talvez ainda brigue pela primeira posição geral, então vai querer ganhar o jogo. Já o outro time aqui, que é o Mirassol ele tem pela frente agora para jogar o próximo jogo contra a Portuguesa, que a Portuguesa está brigando para não cair também. E a Portuguesa tanto briga para não cair e briga pela segunda vaga do grupo do Santos. Eu acho que a Portuguesa deve ganhar esse jogo em casa, ou no mínimo empatar. Então o Mirassol somaria mais um ponto. E depois a última rodada é contra o São Bernardo e o Mirassol joga em casa. Então o Corinthians precisa que esses 2 times percam um e empate o outro, ou no máximo empate os 2 jogos. Porque aí se o Corinthians ganhar os 2, o Corinthians também chega a 16, assim como a Inter de Limeira e o Mirassol. Só que aí entraria naquela questão de número de vitórias e saldo de gol. Que o Corinthians precisaria... O Corinthians ganhando esses 2 jogos, ele... Na verdade, o Corinthians ultrapassaria, né? Inter de Limeira e Mirassol. E chegaria a 5 vitórias. E eles com um empate e uma derrota, ou com 2 empates, ficaria com 4 vitórias Inter de Limeira e 3 o Mirassol e o Corinthians com 5. Então, basicamente, o Corinthians precisa disso. Os times podem fazer no máximo 2 pontos nos próximos 2 jogos, esses 2 times que eu falei, e o Corinthians precisa vencer os 2. Basicamente é isso. O resultado para o Corinthians é até complicado, né? Como você falou, um time que dependia de si mesmo para classificar, agora depende de um monte de resultado. Realmente é para o torcedor ficar preocupado, né? Mas como faltam 2 rodadas, ainda tem campeonato. Sei que é pouco tempo, poucos jogos que faltam, mas ainda dá para classificar. É ganhar os 2 jogos. Se perder um jogo, já era. O Corinthians saiu de uma realidade de ter que tirar um ponto em 2 rodadas, agora para ter que tirar 4 pontos em 2 rodadas, né? Então ficou um pouco mais complicado, mas ainda tem chance. Tendo em vista da tabela da Inter de Limeira, que eles têm pela frente, e o próprio Mirassol, o Corinthians tem chance. Mas o complicado é o Corinthians ganhar os próximos 2 jogos também, que não vai ser muito fácil. O Corinthians pega na 11ª rodada o Santo André em casa, não deve ter problema para ganhar, porque o Santo André praticamente está rebaixado já. E a última rodada é contra o Água Santa, fora de casa. Água Santa que é terceiro do grupo do Palmeiras e briga com a Ponte Preta pela segunda vaga. Então, esse jogo vai ser muito difícil para o Corinthians. Mas é isso. Vamos falar do próximo assunto? Partiu, vamos embora. Vamos falar do Grenal, João? Porque eu quero guardar um assunto para o final. Você já até sabe qual é o assunto que a gente vai deixar para o final. Mas vamos falar do Grenal. E aí, não vou falar que a gente vai deixar o melhor para o final, porque de bom não tem nada esse assunto que a gente vai falar. Mas é mais para conscientizar as pessoas, né? E tentar fazer um apelo aqui e mais um desabafo a respeito disso, que
já é um assunto recorrente no futebol. Mas antes disso, vamos falar do Grenal. O Grenal também aconteceu no domingo, no estádio do Beira-Rio. O Inter venceu por 3-2. Foi um jogo muito parelho, muito disputado ali. As duas equipes criaram muito. E assim, o Inter sempre, assim, uns tempos para cá, vinha sendo considerado motivo de chacota dos torcedores do Grêmio, porque o Inter acabava sendo. Perdia sempre pro Grêmio, virou freguês. Nos últimos gauchão aí, o Grêmio ganhou, acho que 7 seguidos, uma hegemonia muito grande aí no Campeonato Gaúcho, né? Apesar de só ter Inter e Grêmio como clubes fortes. Tem o Juventude, o Caxias que corre por fora, mas times fortes mesmo é o Inter e o Grêmio. O Inter consegue uma boa vitória, o time jogou bem até. E o Grêmio, assim, você olha pro time do Grêmio, cara, nem parece o Grêmio do ano passado, do Soares. Uns jogadores que eu nunca ouvi falar. Soteldo tá machucado, não sei mais quem tá machucado, acho que Cristaldo tá machucado. Cara, o time do Grêmio completamente mexido. Time do Inter, time titular, basicamente. E o Grêmio conseguiu dar um aperto ainda no Inter. Quase saiu com a vitória, ou pelo menos um empate, mas ainda acabou perdendo por 3-2. Só antes de você comentar do jogo, cara, só queria fazer uma análise ali que eu percebi, só de ver os melhores momentos, tá? Sem ver a partida toda, como as defesas de Inter e Grêmio dão espaço, cara. Como as defesas de Inter e Grêmio dão espaço. Tem um gol ali, se eu não me engano, é o segundo gol do Inter. Cara, o cara gira no meio de 3 zagueiros e bate sozinho. Cara de costa, ele gira. Com todo o espaço do mundo, ele na entrada da grande área ali, fora da área do goleiro, ele gira e chuta rasteiro com toda a liberdade do mundo. O zagueiro, o volante, simplesmente não existe, ninguém deu combate. E as duas defesas falharam muito. No primeiro gol do Grêmio, que o Grêmio começou ganhando o jogo, o René fez um gol contra. René, ex-Flamengo, fez um gol contra. E falhou também no segundo gol do Grêmio. Logo em seguida, falhou no segundo gol do Grêmio, que o Inter foi lá, empatou, o Grêmio virou de novo. E assim, um negócio patético as defesas dos dois times, cara. Então, é aquilo. Essa análise que você fez é basicamente o que eu falei, né, em alguns outros podcasts. Se eu não me engano, foi no podcast que a gente falou do jogo do Corinthians contra o Palmeiras. Sobre você ter um time equilibrado defensivamente e ofensivamente. Coisa que as equipes não tiveram isso, né? E sobre o primeiro gol do Inter, né? Do René, que sinceramente eu achei assim algo amador, porque a bola estava total pro Grêmio, o cara ainda estava entrando na área, o cruzamento tipo saiu errado, dava total pro René sair com aquela bola ali tranquilo. Eu sei que ele ali tentou o domínio, mas dominou de forma errada, pegou o goleiro no contrapé, gol do Grêmio. Então, assim, para mim, falha grotesca do René. E sobre no gol do Grêmio, como é que pode um jogador tirar de uma forma tão fácil e passar de 3 jogadores? E assim, é como eu falo. Só não falo que é uma defesa de pelada, porque eu aí já acho que é demais. Ou defesa de pelada, ou os caras não entraram concentrado. Porque não é possível. Como pode as defesas de Inter e Grêmio tomar gol tão ridículo da forma que tomaram? Na minha opinião, não sei nada do Perninha, foi patético. Então, eu vou fazer um comentário aqui. Nada contra a pessoa, tá? Mas sim contra o jogador. Não tenho nada contra a pessoa, mas contra o jogador, tá? Vamos saber separar as coisas para não tomar processo. Não, enfim. O Reinaldo, cara, ele é muito limitado. Muito limitado. Ele é lateral do Grêmio e o Grêmio já entra com um jogador a menos, né? Porque o Reinaldo ele não marca ninguém, cara. Deus sabe a raiva que eu passava com o Reinaldo no São Paulo. E ainda vou te dizer que dos últimos tempos,
ele foi um dos melhores lateral que o São Paulo teve. Em número de jogos, em número de gols, fazia gol de pênalti, perrecava todo mundo, fazia gol no Corinthians. Ele era bom, cara. Ele era considerado um lateral ótimo pra gente. Mas muito fraco, não marca ninguém, cara. Pelo amor de Deus, muito para marcar muito ruim. Lateral avenida, lateral mochila, só toma nas costas. E, pô, difícil demais, cara, contar com o Reinaldo. A zaga do Grêmio também é uma mãe, pelo amor de Deus. O goleiro do Grêmio eu nunca ouvi falar, eu não sei o que aconteceu com o goleiro titular do Grêmio, acho que era o Grando, mas não jogou um outro goleiro. E, assim, sei lá, cara, um time completamente desorganizado. Um time que não marcou bem. O Inter também teve várias falhas, né, de marcação, mas o Grêmio conseguiu superar ainda. É aquele jogo, clássico é clássico, as duas equipes vão classificar para os mata-mata do estadual, possivelmente vão fazer a final de novo do Gauchão, porque vai classificar em primeiro e segundo ali da melhor campanha, só vão se enfrentar na final, mas todo torcedor gosta de ganhar um clássico, jogador também, e dar uma moralzinha pro time do Inter aí, que não vinha de muitos bons resultados, né? Assim, bem no campeonato, mas campeonato estadual é sempre aquela coisa. É sempre um caso à parte. Não dá para tirar de parâmetro, ainda mais o campeonato gaúcho. Ah, com certeza. Tá me ouvindo, Perninha? Tô sim, tô te ouvindo. Uma coisa que eu até queria falar, que eu acabei esquecendo ali na hora, é impressionante como que uma equipe ela consegue perder tanto a sua qualidade depois da saída de um jogador. É impressionante a falta que o Luis Soares faz pro Grêmio. O time do Grêmio com o Luis Soares era um time totalmente como é hoje. Era um time, digamos que até mais criativo, era um time que jogava mais, é um time que jogava melhor. Depois da saída do Soares pro Inter de Miami, o time do Grêmio foi outro. Foi outro. Não é mais aquele time não é mais aquele Grêmio que estava ganhando, que estava perdendo para o Botafogo e foi lá de forma heróica e virou com 3, 4 gols de Luis Soares. Não é o mesmo time. Trouxe o Soteldo, pô, chegou jogando muito, chegou fazendo a diferença, mas ele chegou e se machucou. Aí quem vai ser o outro cara que vai ser o craque do Grêmio? O Grêmio não tem outro jogador craque. Teve o Soares, agora tem o Soteldo e que mais? Entendeu? Eu acho que tá faltando isso para a diretoria do Grêmio, que é contratar mais jogadores. Porque os jogadores que tem no Grêmio não dá, mano. Não dá. Eu escuto os torcedores do Grêmio falando, porra, os caras são muito ruins. Com todo respeito aos caras como pessoas, os jogadores do Grêmio devem ser pessoas maravilhosas, pai de família, ou pessoas Pô, respeitadoras. não Mas a gente força também, João, né? Não conhece todo mundo, pô. Que não, isso? não, eu tô falando, tipo, eu tô usando Só essa faltou você falar igual agora o Luiz Roberto. É que esses negros maravilhosos que saem tabelando. Só faltou falar desse jeito agora, cara. Que isso? Aí não, aí não. Lá ele 10 mil vezes. Não, o que eu tô falando aqui é que a gente, em relação à pessoa, a gente não tem nada contra. Os caras devem ser, pô, pessoa fina, gente boa pra caramba, mas a gente tá aqui falando do jogador, não tá falando da pessoa. Não, mas assim, é complicado, cara. Complicado que o Grêmio, assim, para um time que fez a segunda melhor campanha do Campeonato Brasileiro, que terminou com chance de ser campeão, perdeu o Soares, né? Faz muita falta, não só pela tudo que ele representava tecnicamente, mas ele intimidava muito o adversário. Mas assim, o Soares também não queria continuar no Grêmio, né? Então não adianta insistir com um jogador que não quer continuar, preferiu ir lá para os Estados Unidos,
para tirar foto com o Mickey, ir para Disney, jogar com o Messi, vai jogar poucos jogos na temporada, nível de pressão zero lá, os clubes tudo inferior ao do time do Messi, vai fazer 40 gols na temporada, vai ser feliz lá. Coisa que ele era aqui no Grêmio também, mas o nível de competição aqui no Campeonato Brasileiro é muito maior do que a Liga dos Estados Unidos, não tem nem comparação. E quem sofre com isso é o torcedor do Grêmio, com certeza, que tinha um craque e não tem mais. E só para emendar o assunto do Soares, o Grêmio contratou o Diego Costa, ex-Botafogo, para o lugar do Soares, né? Que aquele JP Galvão jogou e não convenceu o Renato Gaúcho, muito menos a torcida, e contratou o Diego Costa. Mas, para mim, o Diego Costa já não é aquele Diego Costa do Atlético de Madrid, nem do Chelsea. E, assim, não sei se vai virar alguma coisa, mas estão apostando aí no Diego Costa. O Diego Costa, se eu não me engano, ele já jogou também no Atlético Mineiro. Se eu estiver me enganando, por favor, me corrija. Jogou no Botafogo e nenhuma das duas equipes chegou e conseguiu apresentar minimamente um bom futebol, né? Ele já esteve para vir pro Flamengo, graças a Deus não veio. Chegou até a assistir jogo no Maracanã, graças a Deus não veio. Então, assim, para mim, o Diego Costa não resolve os problemas do Grêmio. Não resolve. Tinha que trazer um jogador de mais qualidade técnica e mais novo. Quando ele foi pro Botafogo, a primeira entrevista que ele foi perguntado do que ele estava fazendo no Botafogo, ele falou que estava chegando para ser campeão, né? Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu, porque o Botafogo perdeu o campeonato. Acho que ele chegou dando azar e não sei não Zicou se o vai vingar no Botafogo. Grêmio. Não, particularmente, eu não gosto do Diego Costa como jogador e algumas entrevistas eu acho ele até um pouco arrogante, né? Embora eu não conheça ele pessoalmente. Eu acho que ele vive muito do nome dele, Diego Costa, do atacante da seleção espanhola, lá no passado, do Atlético de Madrid, do Chelsea, mas hoje ele não é mais o Diego Costa que ele era antes. Entendeu? Então a mesma coisa vale pro Rames, tem que ter mais humildade, tem que jogar bola. Mas o Rames ainda ele é humilde quando ele dá entrevista. Ele não fica lembrando dos gols que ele fazia no Atlético de Madrid, no Real Madrid. Já o Diego Costa, ele é meio desumildão assim nas entrevistas que eu já vi dele, se acha muito e comeu o banco lá pro Hulk no Atlético Mineiro. Mas enfim, é isso. Se tiver mais alguma coisa para comentar, fala aí, senão a gente já parte pro próximo assunto e tu pode começar falando do próximo assunto se você já quiser pular para ele, que é o assunto que vai encerrar o podcast aqui no dia de hoje. Eu vou começar iniciando assim, o próximo assunto. Minha voz tá falhando, tá de boa? Não, tá tranquilo agora, tá tranquilo. Dá pra... Sobre o próximo assunto, eu queria dar uma pincelada, que foi no caso do Fortaleza e Sport, sei que passou até um pouco, mas sempre vale a pena falar, conscientizar vocês aqui do assunto, né? Quando foi o jogo Fortaleza e Sport, Perninha, só pra eu não começar falando besteira? Deixa eu puxar aqui, mas eu acho que deve ter quase uma semana já, cara. Acho que foi na quarta ou quinta da semana passada. Vamos botar que Deixa foi eu puxar. quinta-feira. Mas puxa aí, vou botar que foi quinta-feira, você puxando eu corrijo. Na quinta-feira teve o jogo do Sport e Fortaleza. Se eu não me engano, Fortaleza ganhou. Foi quarta passada, João. Foi quarta 1-1 passada. foi o jogo. Foi 1-1, onde teve um empate, né, entre o Fortaleza e Sport Recife. E que antes do jogo teve uma cena que, sinceramente, muitos de vocês já devem ter visto, que na minha opinião é lamentável que aconteça hoje no futebol. Na ida da delegação do Fortaleza para o estádio, o ônibus do Fortaleza foi apedrejado pelos torcedores do Sport Recife, que deixou 8 jogadores feridos do Fortaleza que tiveram que ser levados às pressas para o hospital. Agora eu vou chegar e vou dar a minha opinião. Como pode ainda
no Brasil, em pleno século XXI, acontecer cenas como essas, situações como essas, e ser impune. Os que não acontece nada com o cara. Ah, mas o fulano de tal foi preso. Beleza, foi preso. Não tô aqui para falar de lei, não tô aqui para falar de política, mas todo mundo sabe como funcionam as leis do Brasil. Hoje ele entra na cadeia, amanhã ele tá solto. Todo mundo sabe disso. Mas é impressionante como esses casos vêm sendo cada vez mais recorrentes, como esses casos vêm acontecendo cada vez mais próximos de um caso do outro, e essas pessoas que se julgam torcedores, amantes de futebol, fazer uma coisa dessas. Eu vou ser sincero para todos, para as pessoas que estão me ouvindo aqui, que eu sou muito sincero, trabalho com a verdade. Se você é amante de futebol e aprova uma situação como essa, ou não repudia, me desculpa, mas você não é amante de futebol. Se você aprova uma atitude dessa, você não é amante de futebol. Você é qualquer coisa, menos amante de futebol. Porque quem ama futebol dá espetáculo. Quem ama futebol canta. Quem ama futebol vai para os estádios, vai para as arquibancadas, faz festa com bandeirão, faz festa com aquela luz vermelha, agora esqueci o nome. Sinalizador. Sinalizador, faz festa com Que não pode também nos estádios mais hoje em dia, né? Dentro dos estádios, mas fora do estádio é válido. Na entrada da chegada da delegação é válido. O cântico da torcida, a provocação entre uma torcida e outra, as duas cantos de provocações, sem ser cantos que ofende a moral de alguém, que ofende a família de alguém. Isso é futebol. Isso é futebol. Não é futebol. Futebol não é você chegar e ver sua delegação do seu time rival chegando e você tacar pedra. Ali dentro tem pai de família. Ali dentro tem ser humano. Cara, imagina como tá a família desses caras. Imagina a esposa recebendo uma ligação da ambulância, o filho recebendo a notícia que o pai foi ferido indo para o jogo. Imagina se fosse o filho de vocês, se fosse o pai de vocês. Gente, é uma situação completamente lamentável. Lamentável. Então, toda vez que eu falo sobre isso, eu aprovo de que o BOP tem que estar presente. Não adianta só a polícia militar. Eu acho pouco. Tem que estar a polícia militar, tem que estar o BOP, tem que estar o máximo de policiamentos, tem que ser os policiais mais bem treinados. O policiamento que tem que ter lá são os policiais de alta competência. Não pode botar qualquer um lá. Não estou falando que eles colocam qualquer um. Não estou falando que os policiais do Brasil são mal treinados. Não estou falando isso. Não estou falando isso. Muito pelo contrário. Eu estou falando que o policiamento tem que ser reforçado. Não pode. Isso não pode acontecer. Banimento, se o cara faz isso dentro do estádio, tem que ser banido dentro de entrar nos estádios. Alguma punição cabível para essas pessoas tem que ter. Por isso que hoje no Brasil acaba sendo recorrente, porque as pessoas sabem que vai ser preso, logo mais vai ser solto e continua, vai voltar a ter sua liberdade. Vai voltar a ter sua liberdade e vai continuar fazendo o que está fazendo. Então, é um apelo que eu faço à federação, é um apelo que eu faço à CBF, à Federação de Recife, a todas as federações, ao governo dos estados, né, que cuidam, né, dessa segurança, a Secretaria de Segurança Pública também faça um apelo para eles que eles
para que eles tomem medidas cabíveis para inibir uma situação como essa. Aí eu te pergunto, Perninha, que eu vou até pedir sua opinião. Até onde isso vai? Até quando alguém morrer? Vão esperar Exatamente. o futebol morrer para tomar uma atitude? É isso que as pessoas querem? João, torcedores já morrem direto, cara. Você acha que tá muito longe um jogador morrer? A diferença do jogador por torcedor comum é que o jogador geralmente ele tá escoltado por segurança, ele tá dentro do ônibus, geralmente ele tem um pouco mais de segurança. Era para ter. Mas o torcedor já morre, cara. Então assim, só fazendo uma correção ao que você falou no início, o apedrejamento ele foi após a partida, não foi antes, tá? Porque aí eu já entro num seguinte detalhe. Se esse apedrejamento tivesse acontecido antes da partida e tivesse ocorrido o jogo, seriam 2 erros gravíssimos, né? O fato acompanhei bem a e situação. a partida ter acontecido. Pelo que eu pude apurar aqui, 6 jogadores do Fortaleza ficaram feridos. E um deles, cara, ficou gravemente ferido. Se eu não me engano, é Escobar. É um gringo do Fortaleza que ele teve traumatismo craniano, cara. É isso mesmo. Escobar teve traumatismo craniano. O goleiro João Ricardo também teve uma lesão parecida, um traumatismo craniano, mas um pouco mais leve. O zagueiro Tite teve estilhaços de vidro na panturrilha, que tá com a perna enfaixada também. Cara, é surreal isso, sabe? E aí eu te pergunto uma coisa. O torcedor, cara, não posso chamar nem de torcedor, o marginal, cara, a pessoa que faz isso, geralmente ele usa como justificativa a emoção que ele sente para fazer isso. Joga a culpa na emoção, ou joga a culpa no álcool, ou na droga, enfim. Mas, vamos lá. O jogo terminou empatado, cara. 1-1. O Sport não perdeu. Não que se tivesse perdido era justificativa, eu não tô falando isso. Não, de maneira alguma. O Sport poderia ter perdido de 8-0 do Fortaleza jogando em casa. Não é justificativa. Mas espera lá, o time empatou, cara. Não era final, não valia título, o time empatou. O cara que faz isso, ele já sai de casa premeditado. Premeditado. E isso é um crime, uma tentativa de homicídio. Uma tentativa de homicídio premeditada, ela é mais grave ainda. Não dá para declarar autodefesa, não dá para falar que foi extinto. Não, cara, foi premeditado. João, enquanto não tiver cadeia, enquanto não tiver crime inafiançável para isso, ou não colocar uma fiança muito alta para os caras não conseguir sair, e isso eu estou falando na esfera criminal, na esfera civil. Agora, punições esportivas. O torcedor nunca mais pode entrar num estádio de futebol. Se for sócio do clube, perde o título de sócio. Se for da organizada, sai da organizada. Acaba com a organizada se tiver que acabar com a organizada, porque de organizada não tem nada essas torcidas. São completamente desorganizadas, é o contrário da palavra. E, cara, tem que ter punição financeira, punição criminal, tem que pôr na cadeia, tem que dar multa. O clube também tem que pagar por isso. Não adianta só ficar sem mando de campo, tem que perder ponto, tem que ser rebaixado. Porque aí os idiotas dessas pessoas, os gardenais, como eles amam o time incondicionalmente e acham que estão defendendo, eles acham que eles amam o time e acham que dessa forma estão defendendo o time. Se eles verem que o time vai ser rebaixado por conta de uma atitude de gardenal, eles param de fazer isso. E tem que ser preso, tem que ser punido e nunca mais entrar no estádio de futebol na vida, cara, na vida, entendeu? É surreal isso. Mas não adianta, cara. Não adianta depois de fazer 1 minuto de silêncio com a mão para cima, de joelho, sentado, com o olho fechado. Não adianta o time do esporte entrar com a camisa do Fortaleza. Não adianta entrar com cartaz de paz no futebol. Não adianta. É tudo balela isso. Não adianta nada disso. Enquanto o time não sofrer uma penalidade de pontos, financeira, e o cidadão, o CPF, o cidadão individual, não for preso, não ter uma multa gravíssima para isso,
e não for proibido de entrar pro resto da vida no estádio de futebol, cara, não vai parar de acontecer isso, infelizmente. Então, assim, de certa forma, não. Eu concordo com tudo que o Perninha falou, que se isso acontece com um jogador, imagina com um torcedor. Teve uma vez que, não sei se foi Flamengo e Vasco, um torcedor do Flamengo morreu. Um torcedor do Flamengo morreu. Gente, isso está deixando de ser um esporte para virar luta. Isso aqui não é luta, isso aqui é futebol. Futebol é paixão, futebol é emoção, futebol é dentro das quatro linhas, irmão. Você tá matando o jogador, o cara tá podre de rico enquanto todo mundo briga. A gente aqui fala de futebol, a gente se zoa, mas de quanto a gente, né, comete determinados atos, os caras estão ganhando milhões e milhões de reais. Então, assim, me desculpa, você que acha que você é torcedor, me desculpa, mas você não é torcedor. Você não é torcedor, você é um criminoso, é um bandido. O que mais pode ter palavras? Milhares e milhares de palavras. Milhares e milhares de É palavras. uma, é no Esqueci. mínimo uma pessoa sem cérebro, cara. Porque É porque. não tem Pode falar, Perninha. não tem, não tem cabimento. E assim, a gente pode ficar aqui uma hora debatendo um assunto, cara, e enquanto a CBF não tomar atitude, enquanto os caras não sentir no bolso, cara, não vai mudar nada, cara. Não adianta. Para mim, o Fortaleza tinha que pedir para paralisar os campeonatos. Os clubes tinham que aderir também. Tinha que identificar todos os torcedores que fizeram isso, prender todos, para ficar de exemplo. Mas ninguém vai fazer isso, cara. Então, esquece. É mais um desabafo aqui. Não vai mudar nada. Enquanto não morrer alguém, ou não morrer um grupo de jogadores e de pessoas, não vai mudar nada. Mas o Perninha, é aquilo que você falou. Quando o cara sai de casa, o cara já sai de casa consciente que ele vai fazer aquilo. Então, assim, uma outra coisa que é certa, não adianta as equipes, tanto o Flamengo quanto o Sport, o Fortaleza, irem no Instagram, no Twitter, no Facebook, no perfil que for de rede social, fazer nota repudiando, ou fazer a equipe perder ponto, ou perder do que for, se a segurança também não está em dia, entendeu? Então, briga E aí, não pode dar briga de qualquer lugar, fica difícil, até de certa forma, monitorar. Os caras têm que ter também consciência. Gente, isso é futebol. Pô, vamos... mas assim, de- depois de um episódio como esse, pode ter certeza que a polícia vai dobrar no próximo Fortaleza Esporte. Mas depois, o brasileiro ele cai no esquecimento. Daqui 3, 4 jogos, isso tudo passa, muda tudo de novo, afrouxa de novo a segurança. E não muda, cara. Tem que mudar a lei, tem que mudar a legislação, tem que considerar esses atos como criminosos, tem que dar cadeia. Cara, um torcedor do esporte que estava envolvido nisso foi na delegacia e se apresentou e falou que estava envolvido, o cara foi liberado. O cara foi ouvido e liberado. Então, assim, o cara entra pela porta da frente da delegacia e sai pela mesma porta. Coisa de minutos depois, 1 hora depois, 2 horas no máximo. Então, a própria lei do Brasil é fraca, cara. Então, se a gente for entrar nesse mérito, vai ficar aqui num loop infinito. E aí cai no presidente, cai na Câmara dos Deputados, dos senadores, e o projeto de lei, Constituição Federal, e aí começa a discutir as leis e tem que mudar. Cara, desde quando a gente está discutindo isso? Não é de hoje, não é só por causa do futebol, é muita coisa, entendeu? Eu não tenho vontade nenhuma, cara, de ir em estádio de futebol. Já fui algumas vezes, mas não tenho mais vontade, principalmente em jogos grandes, em clássicos, que inclusive aqui no estado de São Paulo só tem torcida única. Vai ter que fazer torcida única para geral e acabou, cara. Não tem mais isso de clássico hoje em dia. Tudo bem que esporte Fortaleza é clássico, mas o cara ruim, ele é ruim em todo jogo, não é só no clássico. Um clássico não é justificativa para fazer maldade. Uma derrota também não é, que terá um empate, cara. Então, assim, é lamentável. Eu, assim, prefiro encerrar por aqui, cara, a minha fala para não estender mais, para não ficar um negócio cansativo e também que a gente vai ficando nervoso com isso
2 andorinhas só não faz verão. Eu e você ficar falando aqui não adianta nada. Enquanto os times, as torcidas, as diretorias, os presidentes de federação não se mobilizar, os jogadores, não vai mudar nada. Até os outros jornalistas, Perninha. Enquanto os outros jornalistas também falar, porque não adianta a gente vir aqui no nosso podcast, né, no Perninha Cast, e denunciar atos da diretoria, negligência de diretoria, atos de vandalismo, né, criminosos no futebol, sendo que se os outros jornalistas também não se mobilizarem e falarem, entendeu? Porque podia ser o filho deles, o pai deles ali dentro. Então, quando é para falar de um assunto como esse, é um assunto que tem que gerar repercussão, compartilhamento. Por isso que a gente fala, galera, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, porque para essas nossas falas chegar nas pessoas que estão lá em cima. E mesmo que chegue nas pessoas que estão lá em cima, a gente faz o apelo para as pessoas tomarem atitude. Por isso que a gente fala tanto para fazer, né, ajudar a gente na divulgação do canal. É isso aí, rapaziada. O João já deu a letra. Se inscreve, curte, compartilha o canal e manda para os amigos também. Tem a página no Instagram também. E é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui com um tom de indignação mais uma vez. A gente espera que não aconteça novamente, embora a gente já tenha certeza que vai acontecer outros episódios como esse, lamentavelmente. Mas é isso. Tamo junto, agradeço a presença de todos, a audiência. Comenta o que você achou do podcast de maneira geral. Quiser comentar só sobre um assunto também, críticas, sugestões. Tamo junto, pessoal. Fiquem todos com Deus, uma boa noite e tamo junto. Valeu. Tamo junto. Valeu.